Há uma pequena alteração no programa e devia ser Patrícia e eu, mas vamos dar a palavra a Francisco Javier Moiano e, entretanto, vou aproveitar o tempo para falar. Ele é licenciado em Biologia pela Universidade de Almeria no ano 97, teve uma formação pós-grado no Centro de Investigação Biológica de Califórnia do Sul, em Cali, México. Foi investigador em vários projetos nacionais e internacionais, participou em mais de 25, publicou muitos artigos e comunicações em vários congressos, criador e responsável da Unidade de Regimes Experimentais dos Serviços Centrais de Investigação da Universidade de Almeria e promove a empresa Live Bioscapes Capsulation, que é uma spin-off da própria universidade. E pronto, isto com todos os seus esforços, já há mais de 20 anos, estão em vários aspectos da nutrição e alimentação de peixes em aquacultura. Quando quiser, Xavier. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite de participar neste fórum, para dizer o que estamos a fazer é o uso das microalgas e também para conhecer o que tem que se fazer para começar o que quero. Sim. Vamos para rever breve a abundância que temos. Há alguns pontos que devemos resolver, mas a microalga já está feita por muitos investigadores e há muitos trabalhos científicos que já estão a ser publicados. Pode-se utilizar como ingrediente, mas também como aditivo na elaboração de alimentos, sobretudo a nível funcional, com a proteína que tem, por o aminoácido que tem, porque tem um poliinsaturado também, um EPA também, e também porque são fontes de vitamina, tem pigmentos que também são interessantes, tem compostos bioativos que são antioxidantes e também podem melhorar a característica física ou bioquímica dos próprios peixes. E então, porque no contexto no qual nos movemos hoje em dia, é uma produção sustentável. Além disso, está-se à procura de investigação que ao mesmo tempo possa dar alimentação, também possa ser, pode cuidar da saúde e a nutrição dos animais. Se nós prestarmos atenção às coisas das proteínas, podem uma gráfica que compara, em cima tem a soja e a farinha, que são os ingredientes que se utilizam na alimentação, na formulação de alimentos para animais, e comparamos os dois ingredientes com uma bateria de microalgas. Estamos a ver que a proteína da microalga tem proteínas, a microalga tem proteínas relevantes e até são mais altas ao nível da matéria-prima. Podemos dizer que a maior parte das microalgas tem um conteúdo alto em proteínas, embora é verdade que o conteúdo de proteína pode variar em função dos vários fatores onde se cultiva, o meio de cultivação, a maneira como são apanhadas a colheita e os métodos de cultivo. Há um aspecto interessante também que devemos destacar. É verdade que as microalgas têm uma quantidade importante de proteínas. Outra coisa é que essa proteína seja disponível para os animais, porque não podemos esquecer que são organismos vegetais e os vegetais, obviamente, têm uma parte celular que impede, sobretudo na espécie, que nível de aceder a essas proteínas. Então a pergunta é se as enzimas dos animais são capazes de digerir essas proteínas. Então podemos responder utilizando simulações digestivas, nas quais, como puderem ver, tentou-se simular se o digestivo não reator que está-se a fazer nos animais é capaz ou não de ingerir. Desses reatores, o que se aplica à microalga e também o que pomos à digestiva de diferentes espécies que estamos a testar, podemos tirar a informação, fazer um levantamento da informação, como se usa a proteína, que é o gel dos fósforos que vem aqui acima à direita, e que quantidade de aminoácido que pode fazer, que é a gráfica que tem aqui abaixo à direita. É verdade que quando se faz
esse estudo prévio para ver se essa proteína pode ser digerida. Aqui podem ver, há uma bateria de diferentes microalgas, as tropiras, que é aquela que pode dizer que é uma pirulina, clorela, e a clorose, que a enzima dos peixes são capazes de digerir isso. É a figura de cima que podem ver, com a banda, cada banda corresponde a uma proteína, e pode ver que a diferentes tempos de digestão essa proteína vai desaparecendo. E o que é que significa? É que as proteínas estão a ser digeridas pela enzima. Abaixo no gráfico estamos a ver é que a densiometria, se essa proteína, como é que aparece, desaparece, e a gráfica para baixo podem ver, isso significa que desaparece, a enzima dos peixes está a digerir. Embora devemos dizer que devemos estar em conta a clorela, que está aqui no meio, porque há alguma banda, uma dessas bandas mais escuras, que não desaparece completamente. Então há proteínas que, embora estejam aí, não estão ainda disponíveis. Outra coisa muito importante que também podemos ver, não é só a quantidade de proteína, mas é também o perfil de aminoácidos que tem a proteína. Aqui tem a quantidade de aminoácidos que tem. O que eu tento mostrar é o perfil de aminoácido, é essencial, aquela que tem a farinha de peixe, aquela que queremos substituir com aquela que tem várias espécies de microalgas. É verdade que as microalgas têm um perfil muito parecido entre elas, que são importantes os aminoácidos essenciais e são muito parecidos à linha de pescado. Então, tem proteína, aquelas que têm alto, e o perfil de aminoácido também é muito interessante. Mas outros elementos importantes que devemos considerar é que essas proteínas de aminoácidos estão biodisponíveis para os animais. Então, os mesmos ensaios de simulação que vimos anteriormente podem servir-nos para tirar informação, para saber se essa proteína que tem um perfil de aminoácidos muito está biodisponível ou não. Então, acima temos a gráfica da direita e o perfil de aminoácido dessas microalgas, e abaixo temos a biodisponibilidade da proteína dos aminoácidos dessas microalgas. E aqui estamos a ver que, apesar de ter um perfil parecido, a biodisponibilidade dos aminoácidos, como podem ver nos quadros de cor, não são exatamente a mesma em todas as espécies. Então, depois, a proteína está, mas não se vê bem. Então, é um desafio na alimentação e devemos considerá-lo. Quando fazemos estes ensaios de digestão in vitro, observamos a microalga, estamos a ver com microscopia eletrónica de varrido e vemos o vaso o frasco de reação, vemos que não há uma ruptura marcada na microalga, não há uma quebra, então não há um acesso ao interior da microalga, mas se não fizermos na alga. Ou seja, se não se for ver com mais detalhe, aqui vem o nome dela, e nos 90 minutos estamos a ver que parece que estava mal laxa para a célula, mas a microalga não está completamente digerida pela enzima do peixe. Então é algo que devemos considerar quando se incorpora a microalga na fórmula dos peixes, porque eles não vão ter diretamente acesso, mas vão ter acesso. Qual é a solução? Para o palestrante anterior disse, a solução seria quebrar essa parede celular, que são aquelas que limitam o acesso ao interior. E ao dia de hoje há ferramentas biotecnológicas para processar essa microalga, e essas paracelulares que podem ter são 100 nanômetros, mas é uma barreira física que impede as enzimas que possam aceder ao conteúdo. E com certeza isto é o resultado de um estudo no qual fizemos um tratamento enzimático e físico, combinando outras diferentes formas. E se vocês observarem na figura da direita, no que diz respeito ao controle que se vê na primeira barra, podemos ver quando aplicamos esse método biotecnológico ou tratamentos físicos para quebrar as membranas, ou quando fazemos procedimentos físico-enzimáticos, estamos a ver que a liberação de aminoácidos e de açúcares redutores de glucose procedente dos hidratos de carbono é significante. Então, depois temos uma maneira de maximizar e outros compostos que têm a microalga através de tratamento, enzimáticos e heterofísicos. Aqui é o que estamos a aplicar em certas reações experimentais, que consistem em pôr sob pressão, com uma homogeneização por pressão, para fazer ruptura, uma quebra física, e no bioreactor, e aplica-se a enzima
uma atividade celulolítica para poder gerir, de tal modo que acima, à direita, estamos a ver que o perfil que temos na biomassa crua e depois vemos o perfil que tem a biomassa. Então estamos já a preparar para digerir a substância, os nutrientes da microalga para fazê-lo mais bioacessível aos animais. Outro aspecto interessante que se mencionou da microalga é o conteúdo que tem em lípidos. Aqui temos variações em função das espécies, que seja de água doce ou que seja marina, mas podemos encontrar espécies que podem ter 75% de lípido e até se mencionou, embora não seja óbvio, não se considera como alga, mas é longo e filamentoso, mas tem 50% de alga e 50% desse azeite, que são algas muito interessantes para utilizá-las. Além disso, além do conteúdo lípido, o perfil de ácidos gordos que tem a microalga também é muito interessante se compararmos ao referente acima à direita, que é o óleo de pescado, de peixe. Podemos ver aqui as diferenças, todas as percentagens que estão aqui mencionados, e vemos que estes que se chamam pufas, que são aqueles que andamos à procura na narina e no óleo de peixe, e a comparação que se pode ver nesses óleos é com as diferentes, comparando com diferentes espécies de microalgas, podem ter a mesma. Vamos ver, a microalga tem 34% de EPA, outros que têm DHA, podem ver aqui, uns que são mais filamentosos, e além disso tinha o linolénico, também estes dois ácidos gordos que são importantes. É verdade que é difícil encontrar uma única espécie que tem os ácidos gordos suficientes de ambos, mas podemos fazer uma combinação de várias para obter o equivalente do que obtemos com o óleo de peixe. Ante o Magarari, que já está-se a comparar nos próprios alimentos a nível comercial, e então temos alternativas ao óleo de peixe que na própria microalga. Como exemplo do uso desta alga, é verdade que quando se incorpora, quando se inclui esta microalga no alimento, na ração, aqui acima à esquerda, podem ver um experimento que é a composição do músculo dos peixes depois de alimentá-los, com rações que têm diferentes microalgas, e naquela que eu destaco aqui de microlípidos, podemos ver que há uma redução no conteúdo lipídico, e vê-se muito bem que a microalga fosforescente também favorece a atividade metabólica para evitar que fixe nos tecidos. E isso já se conhece muito, que muitas vezes há uma acumulação hepática mesentérica que pode repercutir na própria qualidade do peixe, não é? Então, longe destas mudanças quantitativas, é importante mostrar as mudanças qualitativas do aminoácido dos peixes, porque é verdade que é muito importante. Aqui tem um exemplo de uma experiência feita com peixes com rações de primeira idade e alimentos de primeira idade. Estamos a ver que põe Tracelmin e Isocrasis, que seria 5 e 10%. Então estamos a ver que a utilização das microalgas aumenta de maneira significativa o conteúdo de DHA dos tecidos dos animais, e também há uma aplicação importante que isso deve-se ter em conta. Outros elementos importantes das microalgas é os hidratos de carbono. Os conteúdos de hidrato que podem variar de 5% a 35% até mais em algumas espécies. A composição entre peixes também varia. A função que tem nesses hidratos de carbono é constituir a parede celular do micro-organismo, e para isso é perfeito porque protege-os realmente, mas quando queremos incluir no alimento para peixe, na ração, há uma barreira física que impede que os animais possam aceder ao conteúdo que tem
as microalgas, que é aí onde está o que é interessante. É verdade para digerir, é verdade, o uso de hidratos de carbono que estão a ser utilizados são diferentes e isso e também se possui a enzima adequada para digerir. Também é verdade que nos peixes de cima não é um problema porque tem um sistema adaptado para digerir o paracelura, mas nos peixes carnívoros, para os quais, que é a maior parte daqueles que nós manejamos na nossa aquacultura, vão ter uma limitação importante e isso vai condicionar-nos à condição de microalgas que podem utilizarmos nas rações. É verdade que ali utiliza-se mais da conta, o que vai criar é um problema para os próprios peixes, porque está-se a proporcionar um ingrediente que eles não podem digerir de maneira adequada. Então, outra coisa importante é da migração que tem, vamos encontrar as antracentina, beta-carotena, gluteína e além disso, além de pigmentar, de pigmentar a carne, o outro efeito é que isto vai servir para estimular o sistema imune, então são imunoestimulantes e por isso que quando aplicamos microalgas frente a um alimento patogénico pode ser mais alto nos animais que estão ali alimentados com microalgas. Aqui tem o extrato do carotenoides, aqui no processo de biorefinaria, aqui podem ver, isto é uma espécie que está a ver que é muito interessante, estamos a ver em vários sítios, que é uma espécie muito interessante para considerar, e é um extrato que se for incorporado 0,2% no alimento para peixes, nessa ração, como aditivo, não de ingrediente, podemos aumentar até 40% o conteúdo em carotenoide num alimento de primeira idade. Então, estamos a incorporar substâncias que são imunoestimulantes e, ao mesmo tempo, um alimento de primeira idade que tem um valor destacável. Além disso, a utilização de pigmentos das próprias microalgas, dos próprios extratos de carotenoides, que podem influenciar na pigmentação do peixe e pode ser um sinal para diferenciar animais ou produções. E aqui tem um exemplo de medição de cor. Vai-se medir em 3 componentes, L, A e B, que mostra a luminosidade até onde vai a cor dos peixes, vai mais para o vermelho, para o amarelo. Depois assim, tem um exemplo no qual uma microalga, 5% cru, sem processar e processada, o que é que faz é que mudar a pigmentação da pele para mais o verde. Você pode ver onde em ponde A, na primeira, no centro estão a ver como baixa para o verde e para o amarelo, na parte direita estamos a conseguir uma pigmentação verde amarela na pele dos animais e em baixo outra microalga diferente com menor nível e podemos ver como a pigmentação muda a tons mais vermelhos, avermelhados, e podemos ver que podemos modular a pigmentação dos próprios animais e isso pode ser também uma maneira de diferenciar as diferentes produções. É verdade que a microalga tem componentes antioxidantes. Aqui vejo o equivalente à vitamina E, que é um antioxidante, e a gráfica da direita podem ver polifenólicos, são componentes que permitem a oxidação dos líquidos e então isso permite, digamos que seriam os responsáveis desses efeitos funcionais que conseguimos quando o incluímos nas diferentes alimentações, diferentes alimentos. Aqui temos, e com este gráfico, intento mostrar os resultados de nível de oxidação lipídica nos tecidos, dependendo da oxidação dos tecidos, o tamanho, podem ver aqui à esquerda, e em douradas de primeira, uns alimentados com alimentos de primeira idade. Aqui na parte da esquerda podem ver como a inclusão da microalga cru ou realizada ou processada reduz o nível de oxidação lipídica nos tecidos, nos músculos dos animais.
E no caso de robalo também vemos que o nível de algas diminui e são doses independentes, porque maior nível menor nível de oxidação lipídica. Também se vê para evitar o estresse nos próprios animais. Também quero destacar aqui, sublinhar aqui à direita, na gráfica, em que vemos os níveis de polifenóides, o nível quando nós processamos a biomassa. Quando a parte aqui está em vermelho, seria quando nós processamos a biomassa tecnologicamente com enzimas, o nível de biodisponibilidade de compostos fenólicos sem aumento de maneira considerável. E se voltamos à gráfica aqui do meio, que é onde veio a dourada, podemos conseguir que com menos nível de microalgas estamos a obter o mesmo nível de proteção que quando utilizamos menor nível de microalgas no estado cru, sem processarem. Então isso supõe uma poupança importante quando sabemos que são, à base, são produtos caros para incorporar nos alimentos. Nós trabalhamos e colaboramos com outras investigadoras para avaliar o potencial das microalgas em diferentes espécies da aquacultura europeia. Dourada, linguado, também em diferentes outros peixes de água doce, e ensaiamos as algas e outros extratos de algas, e temos uma pequena planta piloto para produzir alimentos experimentais e com instrutores e com sistemas equivalentes àqueles que foram mencionados pelo palestrante anterior, e fizemos experiências para incluir a microalga em diferentes níveis, tanto para alimentos de primeira idade como de engorde, e para ver a funcionalidade e analisar a funcionalidade, a qualidade para o peixe, e não para estender muito no que diz respeito ao crescimento. Quando utilizamos a microalga como ingredientes com níveis altos de inclusão, estamos a falar de 15% de inclusão ou de 5 ou 10% de inclusão, e vimos que, em geral, o crescimento dos animais não se modifica se não for composto, se não aumentar o crescimento do animal, se esse crescimento que vai ser similar ou até com nível de microalgas algo, quando isso é alto, diferentes como para controlar. E quando nós utilizamos como aditivo a nível de inclusão baixo, aqui em cima tem um exemplo de vários produtos desenvolvidos com formulações que se levam microalgas, como obtemos resultados similares ao que tem com uma ração controle, um alimento controle. E quando utilizamos a microalga também vemos que não se aumenta, temos as mesmas taxas de crescimento. Deixa de ser uma desvantagem, porque é verdade que não influi no crescimento, isso é positivo, mas tem efeitos positivos porque vem derivado desses compostos, desses componentes funcionais, algo no qual nós focamos muito nos possíveis ingredientes como afeta a mucosa intestinal, porque é uma barreira muito importante, porque a barreira é na superfície pela qual absorve os nutrientes, e também é uma barreira física frente a patógenos, e da integridade dessa mucosa intestinal vai depender que haja uma boa absorção para que o animal possa crescer de maneira correta e de forma direta, e sobretudo vai até afetar o seu estado de saúde. E nós prestamos atenção a essa mucosa com um microscópio eletrônico com vários tipos para ver em que estado está essa mucosa. E aqui embaixo podemos ver na gráfica, aqui embaixo nas figuras de abaixo, que está a saber o microvia, que é microbrilho. O que vemos é contar a microbrilho e ver a densidade desse microbrilho, porque isso dá-nos informação de como digamos, como é forte essa barreira de proteção e e a importância que tem essa capa, como superfície de absorção. E quando medimos, como pode ver aqui nas partes eletrônicas, e com as estimações que fazemos,
podemos fazer estimação do papel que tem essa barreira física no que diz respeito à proteção e também à absorção. E o que vemos, por isso é que estou aqui a pôr estes números em vermelho sobre a gráfica, que quando uma pessoa inclui microalga, o que encontra é um efeito positivo sobre o estado da mucosa. Então, isso tem um papel importante que nós temos visto no uso de microalgas e que, além de ser uma desvantagem, é mais uma vantagem, embora os peixes não tenham um maior crescimento, acrescentando um aditivo que pode ser mais caro, mas tem uma vantagem que a longo prazo pode ser muito interessante para os animais. Nesta gráfica, tento mostrar neste gráfico os diferentes espécies de peixe, aqui em cima de diferentes espécies de microalga e diferentes níveis de inclusão dessa microalga, e ponho como outra parte aqui um relacionado com o crescimento aqui em cima. Aqui vem a composição, depois seria as questões de atividade enzimática digestiva e o estado dessa mucosa intestinal. As cores que eu ponho aqui, verde, são efeitos positivos, em cinzento, se não houver efeito, e em vermelho, os efeitos negativos. Estamos a ver que, em geral, os efeitos neutros, e encontramos muitas luzes e muitos quadros estão verdes, sobretudo que têm a ver com a mucosa intestinal. Então podemos digamos, concluir que o uso de microalgas tem um papel muito importante sobre o estado da mucosa intestinal, que é uma barreira para cuidar os peixes, não é? Finalmente, para que tenham uma ideia, é verdade que a microalga pode ser utilizada para substituir, mas devemos ver se é possível desde o ponto de vista económico. Podem ser utilizadas, já estão-se a utilizar como alternativa nos certos óleos, como aditivos. É importante porque são poucas quantidades e estamos a encontrar efeitos muito beneficiosos e, como podemos ver, em alguns casos, aumenta o metabolismo lipídico, também para melhorar a composição química e até a qualidade do peixe. Por exemplo, a textura do peixe pode ser melhor, modula a pigmentação, melhora a interioridade, aumenta a atividade de algumas enzimas digestivas que são chaves, e também melhora a resposta imune e aumenta a resistência frente ao estresse e frente a patógenos. Não há uma regra geral, porque os efeitos são independentes, são espécies específicas. O que dizemos para uma alga não é válido para outra. Não se pode criar uma generalidade para o que é bom para uma espécie não é boa para outra. E então devemos estudar cada caso em particular de cada alga, porque para cada espécie e até dentro de cada peixe e até para cada fase do cultivo dessa atuação. E para concluir, queria dizer, para grande parte dos resultados que eu pus aqui de uma maneira ligeira, é que detrás de mim há uma equipa muito importante de investigadores, composta por 2 doutores, e aqui estes 4 doutores também, e 3 técnicos de laboratório na parte aqui da Universidade de Almeria. Todo este foi feito no contexto de projetos internacionais, como o Projeto Savana, e projetos financiados pelo governo estatal, pelo governo regional e também financiado por um agrupamento de universidade, o campo de Feimar, no qual participa alguns dos palestrantes que estão aqui hoje. E queria agradecer a vossa atenção e muito obrigada. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que haces una... Obrigada, Javier. Faz umas apresentações fantásticas, Javier. Com a pauta estabelecida, se algum dos presentes quiser fazer uma ou 2 perguntas ao Javier, é este o momento de o fazer. Não há ninguém. Isto é como nos leilões. 1, 2, pronto. Então, agora vamos ter um descanso, uma pausa. São 11h05, às 11h25, aproximadamente, voltamos para a sessão. Obrigado.